E agora para falar sobre um estudo da Confederação Nacional do Comércio que revelou que somente neste ano 80% das mulheres brasileiras estão endividadas. Planejamento, estratégia, metas e disciplina são essenciais para uma boa gestão financeira. A educadora financeira Júlia Lázaro está ao vivo conosco de forma remota para passar um pouquinho do seu conhecimento, para dar dicas de como evitar essas dívidas. Júlia, bom dia, obrigado por conversar conosco aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vinda, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Agradeço o convite e principalmente por trazer um tema tão relevante aí para as mulheres. Júlia, qual é a razão, dessas mulheres terem esse alto índice de endividamento? Exatamente, é um ponto muito importante vocês entenderem a composição, porque existe algo muito intrínseco de que falam, será porque a mulher gosta de gastar, comprar e etc. Mas tem outras coisas envolvidas, tá? Em relação a esse endividamento. Então vamos lá. O levantamento aponta 3 grandes explicações para o aumento das dívidas entre a população feminina, tá? O primeiro ponto está relacionado ao começo do ano, onde se paga muito IPVA, material escolar, matrícula e etc. Então ali já deixa um índice mais relevante, mais alto. Também tem a questão do crescimento da oferta de crédito para as mulheres. E isso porque elas são responsáveis por orçamentos familiares. E isso até recentemente a Natália Arcuri falou bastante sobre esse tema, que até o crédito para a mulher é mais caro do que o crédito para o homem. Então, você vai vendo que é uma composição de variáveis e fatores que vão fazendo essa mulher mais participação dentro do orçamento familiar, a questão de um início de ano muito movimentado por questões familiares e a mulher participando dessa jornada de orçamento familiar de uma forma mais relevante. Esse número vem aumentando constantemente. Então, principalmente é pela essa movimentação da participação da mulher dentro do orçamento familiar. Ô Júlia, e pode-se dizer também que a diferença salarial entre homens e mulheres também afeta essa realidade financeira das mulheres? Perfeito. Infelizmente, 90% de nós, mulheres, recebemos salários 20% menores do que os homens. Isso que eu quero te dizer é que é um dado global. E aí o que acontece? A mulher trabalha, ela acaba tendo jornadas distintas, então ela tem a jornada do trabalho, né, das questões profissionais, depois tem a jornada dentro de casa com os filhos, com o dia a dia, a rotina dessa mulher, e aí agora ela contribui financeiramente mais fortemente, então elas estão se tornando chefes de família, né? Não só contribuindo, como se tornando chefe de família e ganhando 20% a menos. Isso o que acontece? Começa a aumentar o nível de endividamento das mulheres. Então é uma nova dinâmica familiar que está afetando principalmente essa questão de um planejamento estruturado. E diante de tudo isso, que a gente está conversando até o presente momento, na tua opinião, qual é a primeira etapa sugerida para se ter um planejamento financeiro pessoal? Bom, eu gosto de dizer que tem diversos pontos para se iniciar, mas tem o principal, que é a questão de disciplina e a tomada de decisão de quero fazer algo diferente, né? O planejamento financeiro, a educação financeira é algo que não esteve dentro da nossa grade escolar, curricular, para a gente aprender. Eu costumo dizer, a gente aprendeu fórmula de Bhaskara, mas não entendeu que a gente precisa cotar, que a gente precisa calcular juros, que a gente precisa entender o que é um custo efetivo total. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para uma educação bem estruturada financeira é o planejamento. Há essa necessidade de fazer um bom planejamento. E aí a dica e a orientação que eu dou para essas mulheres e que funciona muito bem com as minhas alunas, aqui a Meet Focus, ela dá muito orientação. A Meet Focus é a empresa que eu tenho, que é uma empresa de planejamento tributário para a área da saúde. E geralmente a gente inicia levantando os dados dos primeiros 3 meses. Pegue 3 meses do começo do ano ou 3 meses recentes, e aí você vai para trás, pega esse extrato e classifica. Você vai classificar o que você fez, o que você gastou com custos fixos, escola, natação do filho, o levantamento de supermercado. Você vai mapear todos os seus gastos. E aí você vai começar a fazer projeções, tá? O que eu quero dizer? Você vai projetar até o final do ano quanto você vai gastar. Então, se eu levantei agora os últimos 3 meses, eu vou projetar até dezembro.
E o que eu quero trazer para vocês? É ali, nesse ato, nesse momento de reflexão, que você vai começar a fazer os cortes. Então, você corta desde o que tem de desnecessário, de assinaturas recorrentes, que é algo muito importante. Eu dou um exemplo muito claro que eu vejo entre minhas alunas ali da Meet Focus. É essa questão de assinatura de... eu assino Netflix, assino Globoplay, assino diversos streams, e aí a pessoa precisa escolher um. E aí você vai fazendo você revisita o seu tipo de despesa, o que é necessário e o que não é. E aí nessas projeções você estabelece qual é o nível de sua receita, seus cortes e quanto você pode gastar, para que você tenha uma meta clara. E aí eu quero trazer essa meta clara para vocês. Tem que estar entre 10 a 30% do que você recebe, do seu faturamento, do seu recebimento, do seu salário. E aí, isso tem que ser a primeira coisa a sair da sua conta. Então, vamos dar um exemplo fictício. Se você tem um salário de R$ 3.000, 10% dele, a gente está falando de R$ 300. Você tem que tirar isso da sua conta e depositar. Por isso que é importante você estudar, ver todo o seu levantamento financeiro, planejar, projetar, estabelecer a sua meta clara, vai ser 10, vai ser 20 ou 30%, e a partir daí você coloca dentro de uma agência, ou você coloca dentro do seu próprio banco mesmo ali, numa conta de investimentos, e aí você pode começar com uma reserva de emergência, onde você vai colocar num CDB a custo de liquidez, que não tem variação, e aí, através de planejamento com projeções financeiras, você vai ter que utilizar algumas ferramentas aí, um Excel, que você consegue ter essa liberdade financeira, porque você tem um entendimento. E aí, lá no futuro, você vai atingir o que é a tão sonhada liberdade financeira, principalmente para as mulheres. Júlia, como você bem mesmo comentou, né? Não é fácil equilibrar os pratinhos, mas tem que começar por uma decisão, né? E essa decisão não pode ser tomada amanhã, depois de amanhã, tem que ser tomada hoje, tem que ser tomada agora. Educadora financeira Júlia Lázaro, quero muito te agradecer pelo nosso bate-papo, te desejar muita sorte, sucesso aí e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Obrigada. Grande abraço.